Todas as vezes que nós temos uma situação que pra gente é muito difícil ou até impossível de ser resolvida, Jesus está olhando e fala assim: não existe nada impossível pra mim. Talvez para os seus olhos seja impossível, mas pra mim não é. Mas só que realmente quando nós nos encontramos em uma situação difícil, geralmente é o momento que a gente mais ora, é o momento que a gente mais jejua, é o momento em que a gente mais fala com Deus. Então, sim, existe crescimento em meio à dor. As pessoas olham pra mim e falam: Julie, como você consegue? Essa é a minha resposta. Se você tiver a certeza disso, absolutamente nada na sua vida pode te parar. Hey people, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast do Fé e Amigos. Eu tô muito feliz de estar aqui com você. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Julie, sou a host desse podcast e seja muito bem-vindo. Aqui nós falamos sobre fé cristã, nós falamos sobre Deus, nós falamos sobre família, assuntos do momento com uma visão cristã. E eu tô muito feliz que você esteja aqui. Esse é o nosso primeiro vídeo. Gente, até posso, né, já somos amigos aqui no nosso podcast. Posso dizer que estou um pouco nervosa nesse começo para começar a gravar, mas uma coisa eu tenho aprendido com Deus, que é que nós precisamos obedecer. Simplesmente obedecer aquilo que Ele colocou no nosso coração, aquilo que nós reconhecemos que é a vontade dEle. Então, independente das circunstâncias, obedecer vai gerar um resultado nas nossas vidas que realmente vai mudar tudo. E se você clicou nesse podcast, provavelmente foi pelo título que você leu. Então, provavelmente você está passando por uma situação em que talvez você já não saiba mais o que fazer, talvez você esteja um pouco aflito com a situação. Então, fique aqui um pouquinho comigo, vamos conversar sobre isso. Mas antes de tudo, antes de começarmos com essa palavra que Deus trouxe, eu vou passar aqui para vocês, né? A gente vai bater um papo muito bacana, trouxe até algumas anotações que eu fiz aqui. Eu quero orar por você. Eu quero separar um momento para realmente chamar a presença de Deus e podermos estar em um ambiente seguro, em um ambiente tranquilo, para que essa conversa seja boa para mim, seja boa para você e para todo mundo que estiver ouvindo esse podcast. Vamos lá? Senhor, muito obrigada por esse momento. Pai, eu quero te agradecer porque eu sei que o Senhor está presente nesse local. Eu sei que o Senhor tem planos para essas pessoas que estão aqui. Provavelmente elas estão passando por um momento, por uma fase um pouco mais complicada. E eu peço a Ti, Pai, que através dessas palavras, através desse podcast, elas realmente possam sentir a presença do Senhor. Elas possam adquirir respostas que elas tanto buscam. E que eu possa diminuir para que o Senhor cresça e que o Teu nome seja glorificado aqui, Pai, pois esse podcast, todos esses vídeos, tudo isso é feito para o Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Então nós te convidamos, Pai, faça presença nesse lugar. Aqui comigo, presença com a pessoa que está assistindo esse podcast e que juntos possamos entender mais da Tua palavra e assim vivermos uma vida realmente cristã, uma vida que o Senhor realmente tem para nós. Então, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Pai. Amém. E aí, bora começar? Gente, Deus trouxe uma palavra no meu coração e eu fiz essas anotações porque realmente, se você tá aqui é porque você tá precisando de um milagre. E eu já estive nessa situação e, na verdade, estou nessa situação. Talvez você não saiba, mas já fazem 3 anos da data que eu estou gravando esse podcast que o meu marido, ele está passando por uma situação de saúde delicada. Então, segundo os médicos, é uma situação bem difícil, né? Mas nós cremos em um milagre. Só que muitas vezes nós esperamos milagres como uma forma de, vai acontecer, tem que ter coisas assim incríveis. O anjo vai descer do céu, vai me entregar numa bandeja. Só que muitas vezes Deus pode fazer isso, sim, claro, porque Ele pode fazer todas as coisas. Mas muitas vezes o que nós precisamos fazer para realmente alcançar um milagre é nos entregarmos aquilo que nós temos. Julie, mas eu não tenho nada. Sim,
Você tem algo, porque Deus não precisa de muito para fazer. Na verdade, aquilo que você tem é justamente na medida certa do que Deus precisa. E para falar um pouco mais sobre isso, se você tem uma Bíblia, seria legal, mas se não, eu vou ler aqui para vocês, tá? E a nossa palavra vai estar lá em Mateus. Mateus, capítulo 14, verso 13, tá? Aqui nós vamos falar um pouco sobre a alimentação da multidão, aonde Jesus alimentou uma multidão inteira de mais de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, com apenas 2 pães e 5 peixes. 5 pães e 2 peixinhos. Gente, o que pode fazer 5 pães e 2 peixinhos? Talvez você pode pensar, Julie, é muito pouco. É muito pouco, não dá para alimentar uma multidão. E foi justamente isso que aqueles discípulos pensaram naquele momento. Até mesmo aquele garoto que entregou, né, aquele cesto, para ele não era nada, mas para Cristo é muito. Bora ler um pouquinho para entender um pouco mais sobre essa palavra? E está escrito assim, ó. Ouvindo Jesus isso, partiu dali em um barco para um lugar deserto, à parte, e, ouvindo isto, as multidões seguiram-no a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, movido por compaixão por eles, curou os enfermos. E chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se de Jesus, dizendo: O lugar é deserto, e a hora já é passada. Despede a multidão para que indo às aldeias, comprem mantimentos. Ou seja, estava uma galera gigante, uma multidão enorme ali. Só que já estava ficando tarde, eles não tinham comida, como que eles iam? E geralmente não era próximo às coisas. Como que eles iam andar até lá? Como que eles iam sustentar todo mundo? Então os discípulos, eles já estavam com algo no coração de cara, vai dar errado. A gente precisa resolver essa situação. Mas, seguindo. Mas Jesus lhes disse, eles não precisam partir, dá-lhe vós de comer. E eles disseram, nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse, traga-os aqui para mim. E ordenando a multidão para que se assentasse sobre a relva, tomou 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, ele os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se fartaram. E os pedaços que sobraram somaram 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram cerca de 5.000 homens, além das crianças e das mulheres. Bom, quando eu leio a Bíblia, eu sempre busco pensar a primeira coisa. Muitas pessoas leem a Bíblia e ficam pensando, eram pessoas incríveis, nossa, eram pessoas de muita fé, não, eram pessoas diferentes, de outro mundo. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que todo mundo da Bíblia eram pessoas assim, como eu e você, passando por situações como eu e você. Eram pessoas que tinham suas limitações, eram pessoas que tinham medos, receios, amores, várias situações. Só que existe algo que essas pessoas da Bíblia, elas tiveram um diferencial. Por isso elas estão na Bíblia. A fé que elas tiveram, a obediência que elas tiveram, foi maior do que as outras coisas. E quando eu olho para esse texto, eu separei aqui alguns passos que nós precisamos entender para realmente conseguir buscar e ter um milagre de Deus. Julie, como é ter um milagre? Eu tenho que jejuar, eu tenho que orar. Sim, são coisas que são necessárias, mas existem alguns pontos que nós precisamos tratar também durante esse caminho. E o primeiro passo que eu vou trazer aqui para vocês é admitir que você está passando por uma situação.
Eu sei que dependendo da situação que nós estamos passando, nós realmente queremos, Deus, eu não, melhor nem falar muito sobre isso. Ai, deixa isso aqui debaixo do pano, ninguém tá sabendo. Nossa, eu não preciso ficar falando para todo mundo, e realmente, talvez você não precise ficar falando para todo mundo, mas você precisa admitir que você está passando por aquela situação. Ah, eu tenho problema com pornografia. Ah, eu tenho problema com os meus familiares. Ah, eu tenho um problema no meu relacionamento que eu ainda não consegui resolver essa situação. O primeiro passo é você realmente admitir que existe uma situação ali que precisa ser resolvida. E essa situação, ela pode ser de várias formas. Pode ser uma situação familiar, como eu falei, ela pode ser algo, como por exemplo, aqui na minha casa mesmo, nós passamos por uma situação de saúde. Existem situações, por exemplo, interiores, situações da sua alma. Sabe quando parece que tem um aperto no peito? Ou um choro que quer sair, mas você está segurando ele? Talvez você já tenha passado por isso, porque eu mesma já passei por isso várias vezes. Mas todas as vezes que nós passamos por certas situações, nós precisamos admitir isso. Um outro detalhe, né, saindo um pouco desse âmbito, mas, por exemplo, na área da saúde. Às vezes você olha, você sabe que você precisa, por exemplo, emagrecer. Você sabe que você precisa ter uma alimentação melhor, você sabe que a sua saúde, os seus exames vão dar errado, vai ter alguma coisa ali para ser mexida. Você sabe que tudo aquilo que você está comendo não está fazendo bem para o seu corpo, mas você continua, deixa para lá, depois eu resolvo isso. Só que não adianta, porque os resultados, tudo aquilo que você esconde por muito tempo, vai chegar o momento em que vai ser exposto. Nada fica encoberto. É só uma mentirinha. Fica tranquila. Vai chegar uma hora que vai ser descoberto. E aí? Como que você vai resolver isso? Então, o primeiro passo é você admitir que existe uma situação a ser resolvida. E quando nós começamos a entender, ok, eu estou passando por isso, qual é o próximo passo? O próximo passo é você realmente buscar por uma solução. Trazendo aqui para o versículo, né, para a Bíblia que nós lemos, o primeiro passo, que era admitir uma situação, os discípulos, eles entenderam, olha, nós temos uma multidão aqui, nós não conseguimos alimentar esse pessoal todo, vamos mandar todo mundo embora. E eles levaram a partir do momento que eles entenderam que eles não iam resolver isso, o que eles buscaram? Por uma solução. Qual era a solução? Mandar eles embora. Essa era a primeira solução que vinha na cabeça deles. Mas Jesus tinha um plano diferente. Todas as vezes que nós temos uma situação que para a gente é muito difícil ou até impossível de ser resolvida, Jesus está olhando e fala assim, não existe nada impossível para mim. Talvez para os seus olhos seja impossível, mas para mim não é. Tirar as escamas dos nossos olhos e parar de olhar só no mundo físico, só aquilo que está palpável. Isso é ter fé. É ter fé. Júlio, o que é fé? Fé é a confiança daquilo que não se vê. Ou seja, se eu estou vendo, não preciso ter fé. Já estou vendo, já estou tocando. Agora, algo que eu não estou vendo, não estou tocando, eu preciso de fé. E Jesus gosta de fé. Jesus gosta de fé. De uma pessoa que tem fé. Bom, pensando no nosso segundo passo, o segundo passo é nós buscarmos uma solução para aquele problema. Se hoje você está passando por uma situação delicada, comece a entender que existe uma solução. Não existe. É porque você não sabe que eu estou passando. Mas fica tranquilo. Existe uma solução, porque para Deus não há impossível. A solução que os discípulos eles encontraram ali era realmente entregar aquilo para Jesus e falar, Jesus, manda eles irem embora. Mas Jesus tinha um outro plano.
Ele tinha um plano de alimentar aquela multidão e ainda fazer com que a fé dos discípulos também fosse abastecida. A ponto de todas aquelas pessoas que estavam ali pudessem contemplar um milagre. Às vezes a gente fica orando e fala, ai Deus, um milagre, um milagre, um milagre. Só que existem alguns pontos, tá? Que são muito importantes também. Um milagre, você só precisa de um milagre para algo impossível. Você já parou para pensar nisso? O milagre, ele é algo para quando não existe mais solução, aí entra um milagre. Então, não espere precisar de um milagre para você tomar as atitudes e ações necessárias que você precisa tomar. Porque esperar por um milagre é realmente estar passando por uma situação assim, que não tem mais solução. É só Deus. Só Deus. E tá tudo bem se você estiver passando por isso. Porque Deus pode fazer todas as coisas. Isso é incrível. Bom, um dos pontos que eu sempre falo, né? Quando, por exemplo, aqui em casa, quando a gente descobriu a situação do Jean, o Jean dormiu, gente, bem. Dormiu um dia maravilhosamente perfeito, lindo, maravilhoso. E acordou sem andar. Ninguém espera isso. E ninguém espera estar nessa situação há 3 anos. Só que não adianta a gente deitar aqui no sofá, chorar, chorar, chorar. Meu Deus, por quê? Senhor, por que nós? Por que? Tudo é tão mais difícil para mim. Você já ouviu essa frase? Por que é tão mais difícil para mim? Não adianta, porque não vai resolver o problema. E as pessoas, elas se deixam entrar em volta em um processo que ela se afunda tanto, ela vai tão no fundo do poço, na reclamação, que para sair depois, para ver uma solução é mais difícil. Até onde você vai seguir reclamando ou se lamentando por estar passando por algo? Já se diz, né? Se você tem um limão, minha filha, bora pegar aquele limão e fazer uma limonada. E é assim que a gente vive. Imagina se durante 3 anos eu e o Jean estivesse só reclamando, reclamando, reclamando e se lamentando. Não, a gente está olhando essa situação e falando como eu posso usar essa situação para crescimento. Crescimento espiritual, crescimento familiar, crescimento financeiro, crescimento em todas as áreas como pessoa. O Jean, ele tem um jeito bem diferente. Ele sempre fala assim, vamos pegar um copo meio cheio. Às vezes o negócio tá lascado. Ele fala assim, não, mas pensa no copo meio cheio. Ou seja, não olha só a parte ruim. Da metadinha ali para cima ainda tem um negocinho melhor. Poderia estar pior. Então, eu te falo a mesma coisa hoje. A sua situação poderia estar pior. Eu não sei o que você está passando, mas ela poderia estar pior. Mas pela graça de Deus, nós podemos respirar e falar, ok, Senhor, mesmo passando por situações difíceis, eu estou aqui, eu estou viva. O Senhor me deu saúde para ajudar o meu marido, o Senhor me deu um trabalho, o Senhor me deu a família que eu sempre pedi ao Senhor. Então ainda temos pontos a agradecer. Então, mesmo que você hoje esteja passando por uma situação difícil e você já entendeu o que está passando, agora você está buscando por uma solução, o primeiro passo também é começar a ser grata por Deus. Eu sei que eu estou passando por isso, mas eu sei que o Senhor é comigo. Obrigada, Deus. Eu acho que isso nos faz
ver as situações de uma forma diferente. Qualquer lugar que a gente chega ou que a gente conta um pouco, né, sobre a história, sobre tudo isso que a gente tem passado, as pessoas elas olham e falam: "Como vocês dão conta? Nossa, vocês são tão jovens." Obrigada. Vocês são tão jovens e estão passando por essa situação. Como vocês conseguem? E a única resposta que eu consigo dar para isso é que Deus está comigo. E se Deus está comigo, eu posso todas as coisas, porque a Bíblia fala que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a Bíblia também fala, Deus não nos entrega uma prova, uma situação aonde eu não suportaria passar. Ou seja, Deus me conhece melhor do que eu mesmo. Deus te conhece melhor do que você mesmo, certo? Automaticamente, ele sabe que se você ele permitiu que você estivesse passando por isso, é porque ele sabe que você consegue. E existe um crescimento para a sua vida através disso. Crescimento. Julie, como eu vou crescer através da dor? Pensa comigo. A dor ou momentos difíceis é o melhor momento para você crescer. Não é na festa. Não é quando tá tudo pronto, tudo perfeito. Sabe por que nós temos uma leve situação em que quando tá tudo bem, às vezes a gente até esquece de agradecer. Às vezes a gente até esquece de Deus, talvez. A gente esquece porque tá tudo ótimo. Eu não tô passando por nada, minhas contas estão, minha vida financeira tá ok, a minha família tá ok. Nossa, o meu casamento tá ótimo. Nossa, eu faço o que eu quero, estou viajando, estou. Mas só que realmente quando nós nos encontramos em uma situação difícil, geralmente é o momento que a gente mais ora, é o momento que a gente mais jejua, é o momento em que a gente mais fala com Deus. Então, sim, existe crescimento em meio à dor. E é isso que você precisa pegar dessa situação que você está passando agora. E esse podcast é o primeiro, mas ele vai ficar bem denso. E eu falei, gente, será que esse foi um bom tema? Para um primeiro podcast, o pessoal já vai assustar. Mas não, é o tema que Deus pediu para eu falar. Talvez você precise ouvir ele hoje. Existe crescimento em meio à dor. E você vai crescer. E você vai se levantar. E você vai olhar para a situação e falar assim, daqui a um tempo, e falar, nossa, eu dei conta de passar por tudo isso. Só você observar alguma situação que foi muito, muito difícil para você há um tempo atrás. Hoje, como você já lidou com ela, você olha e fala, caramba, nem parece às vezes que foi tão difícil assim. Não parece? E, às vezes quando a gente está passando por algo, a gente maximiza aquilo. A gente faz tudo aquilo que você dá muito foco, aquilo expande. Talvez você está dando mais foco no que não vai dar certo, que tá difícil, que não vai dar, que você não sabe o que fazer, do que Deus está comigo, eu vou conseguir, eu vou buscar por ajuda, eu vou conversar com fulano, olha, eu vou estudar tal coisa que vai me ajudar a resolver isso. Busque por soluções. Se movimente. Eu tenho uma frase que eu falo a ela sempre. As coisas acontecem quando você se encontra em movimento. Se você está parado esperando simplesmente que as coisas aconteçam, não vai acontecer. Deus tem poder para fazer as coisas, sim, mas Deus não vai fazer a sua parte. Não vai. Se, por exemplo, nós não formos ao médico, se nós não observarmos os exames, se o Jean não fizer fisioterapia, se ele não cuidar dessa área, é a parte que nós damos conta de fazer. É a nossa parte. Porque Deus já está fazendo a parte dele. Entende? Bora para o próximo passo?
A gente até entrou um pouco no passo 3, que é realmente o que nós podemos usar para ajudar, para resolver, para ter a solução. O que você tem nas mãos hoje? Júlia, eu estou passando por uma situação financeira muito difícil hoje. Eu não sei o que fazer. Eu tenho uma dívida alta, as pessoas estão me cobrando, o meu salário não está aumentando no meu trabalho, eu não sei o que fazer. Talvez você tenha alguma outra habilidade que você possa usar a seu favor. Por exemplo, às vezes você sabe fazer um bolo maravilhoso. Sabe? Algo que as pessoas te elogiam quando você faz. Tem um diferencial, sabe? Que você faz com mais facilidade. Isso se chama talento. Algo que você faz com mais facilidade do que as outras pessoas. Use isso a seu favor. Faça, por exemplo, uma renda extra. Você pode fazer alguns bolos em casa, compra os ingredientes, faça alguns bolos, leve para o seu serviço e fala, gente, olha aqui, fiz esse bolo, estou vendendo. Divulgue nas suas redes sociais. Use estratégia. Crie estratégias. Se movimente. Faça com que você não fique só parada esperando por as coisas, por um milagre cair do céu. Use aquilo que você tem. Existe uma história na Bíblia, né? Onde uma mulher, ela só tinha um pouco de azeite. E aí, ela pegou e ela encontrou com um profeta. E aí o profeta pegou e falou, cara, o que você está fazendo? Ela falou assim, eu vou pegar, vou fazer um bolo aqui com esse restante de azeite. E eu vou dar para o meu filho e vou morrer. E nós vamos aguardar para morrer, porque nós não temos dinheiro, tá tudo difícil. Eles já, enfim, vocês podem ler essa história depois, talvez você já conheça. E o profeta vira e fala, beleza, faz o bolo, mas o primeiro pedaço, traz para mim o bolo. Traz para mim. Aquela mulher poderia olhar e falar, como assim? Eu vou pegar o pedaço de bolo do meu filho e vou entregar para ele? Ele não entendeu o que eu falei. Talvez ela estava esperando o profeta ter dó dela. Não, você não vai morrer. Não. Ele simplesmente falou, traga o primeiro pedaço de bolo para mim. O que você faria? Só que aquela mulher, ela entendeu que ela tinha algo. Por mais que ela achasse que ela não tinha algo, o profeta mostrou que ela tinha. E ela pegou a única coisa que ela tinha e ela entregou. Ela usou aquilo a favor. Sabe por quê? Porque ela sabia que aquele homem era um homem de Deus. Ela sabia que era profeta. Ela sabia que poderia haver um milagre. Ela creu, ela teve fé. E usou da única coisa que ela tinha, que era pouco, que para ela não era nada, que ela achou que ia morrer. E disso, o profeta ali teve um milagre. Deus fez um milagre ali na vida dela. Porque ela encheu várias e várias vasilhas depois de óleo. Ainda se tornou empreendedora, vendeu óleo para todo mundo depois. Enfim, quando eu vejo, eu olho essas histórias, eu fico pensando, Deus, como que essas pessoas tiveram essas atitudes? Mas foi justamente por isso, porque elas tiveram fé. E ter fé e usar aquilo do que nós temos, que para os nossos olhos é pouco, é difícil. Ninguém está falando aqui que vai ser fácil. São 3 anos que nós estamos lutando pela saúde do Jean. 3 anos. Já foram 5 cirurgias. Em breve ele vai passar por mais uma. E nós continuamos. Senhor, ok, estamos aqui. E existem outras situações também que nós podemos pensar aqui agora. A gente falou sobre a área financeira. Mas quantas vezes você já se sentiu insuficiente? Quantas vezes você olhou para algo e falou, é muito grande para mim. Não, isso aqui é para fulano. Fulano é mais inteligente, fulano tem mais sabedoria, ou ele já tem muita coisa que vai conseguir, muitas habilidades. Para mim não, para mim não. Eu sou muito pequena.
que que Deus vai conseguir fazer comigo? Meu Deus. Pare. Simplesmente pare de ficar se diminuindo. Porque Deus te escolheu porque Ele vê aquilo que você não vê dentro de você. Ele já sabe o seu futuro. Ele já sabe o que está escrito a seu favor sobre você. Só que o problema é que nós nos diminuímos tanto por tantas vezes olhando redes sociais, vendo a vida perfeita de outras pessoas e achando que a nossa é uma bosta. Só que deixa eu te falar uma coisa, rede social são partes que pessoas escolheram mostrar, não é um todo. E geralmente são as partes boas que as pessoas mostram. Ninguém fica mostrando as coisas ruins. Ninguém. Então pare de se comparar com a vida perfeita lá da blogueira, porque não vai resolver a sua situação isso. Ao contrário, você só se diminui, você só coloca dificuldades. Ao invés de olhar só os seus defeitos, só o quanto você é ruim, só o quanto... Comece a olhar coisas boas. Olha, eu sou isso, sim. Eu sou filha de Deus, cara. Mas eu sei fazer isso aqui muito bem. Olha, mas eu faço tal coisa. Comece a olhar para você com uma perspectiva diferente. A minha vida, ela realmente mudou o dia que Deus olhou para mim e eu tenho um quadro dos sonhos bem grande e ele tem várias fotos que eu coloco de coisas que eu desejo alcançar. Coisas assim que se eu olho hoje e falo, nossa, mas eu olho e falo, um dia isso vai acontecer. E daí, um dia eu olhei para aquele quadro, Deus me levou até o quadro. E eu olhando, e eu tinha uma perspectiva que eu ia realizar tudo aquilo ali de uma forma específica, com uma profissão específica. Um dia Deus olhou e falou assim para mim, olha para esse quadro com uma perspectiva diferente. Só que em vez da sua perspectiva, Julie, olhe para a minha perspectiva. Aí eu olhei e falei, ok, Senhor, mas o que você quer que eu olhe? De qual forma? Sendo que a minha vida inteira está indo para cá, como que eu vou olhar? Ele falou assim, talvez a sua vida esteja indo para o lado errado. E quando eu comecei a olhar para aquele quadro com uma nova perspectiva, eu olhava uma foto e falava, isso aqui também pode ser feito assim. Isso aqui eu daria conta de fazer também dessa forma. Mude a sua perspectiva. Tire a lente que está nos seus olhos e abra uma visão mais ampla. Observe outras coisas. Ah, mas eu vivo disso aqui a vida inteira. Meu Deus, mas eu estou nessa profissão tem 30 anos e para mim já acabou. Não acabou. Você quer morrer hoje? Eu acho que não. Então não acabou. Existe algo a mais. Você pode trocar e aprender algo novo. Busque novas perspectivas. Olhe com um olhar diferenciado para as coisas. Aqui, quando a gente olha para esse texto, o que Jesus falou com eles? O que vocês têm? Eles, 5 pães e 2 peixes. E Jesus olhou e falou, então traz para mim. Me entrega. Olha aqui, ó. Coloca na minha mão. Na minha mão. Na sua mão é pouco, na minha não. Na minha mão alimenta uma multidão. Na minha mão é milagre. Na sua perspectiva é pouco, na minha não. Entrega aquilo que você tem hoje para Deus. E eu não estou falando aqui de somente dinheiro. Não, eu não estou falando aqui disso. Eu estou falando para você, às vezes, você tem um momento que, às vezes, você tem o tempo para Deus. Porque às vezes, Júlio, mas eu só tenho o meu tempo. Ótimo. Esse é o bem mais precioso que existe, o tempo. Porque ele não volta mais. Ter tempo com Deus é incrível. É incrível. Eu amo tempo
passar um tempo com Deus, ler a Bíblia, sentar aqui no meu sofá, escrever. Esse podcast, por exemplo, eu escrevi em um momento que eu estava tendo com Deus. E Ele foi me mostrando e eu fui escrevendo, e aqui estamos nós agora. Momentos com Deus. E voltando ao texto, quando eu olho aqui e vejo que eles falam, não, eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Existe uma coisa que eu sempre falo, que às vezes a gente tenta encaixar Deus na nossa caixinha aqui, ó. Ah, Deus é tão bonitinho, eu vou botar ele dentro dessa caixinha que é o que eu acho que ele pode fazer. Ah, não, Deus vai só até aqui. Aqui dá para ele, depois já é impossível. Aqui depois eu vou ter que pegar e vou ter que resolver. Não funciona. Não tenta encaixar Deus dentro da sua caixinha. Não tente colocar Deus em uma situação ou menor dentro das suas limitações. Se você às vezes acha que para você é uma limitação, às vezes você acha que é para Deus e não funciona. Ele é Deus. Não existe absolutamente nada impossível para Deus. Nada é impossível para Ele. Então, você não tem noção daquilo que você pode fazer com Jesus ao seu lado, crendo no milagre, crendo que Ele pode fazer todas as coisas. E Jesus, ele pega aquele cesto, ele ora, né? Aqui fala, ó. E ordenando a multidão que se assentassem sobre a relva, tomou 5 pães e 2 peixes, e erguendo aos céus, ele fez o quê? Ele os abençoou. Ele os abençoou. E partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os seus discípulos deu à multidão. Ou seja, abençoe aquilo que você tem. Para de jogar praga, para de falar, menino atentado, menino, você é isso. Pare de amaldiçoar os seus filhos. Pare de amaldiçoar o seu trabalho. Pare de amaldiçoar as pessoas que estão à sua volta. Comece a abençoar. Declare vida todos os dias. Eu oro, boto a mão na perna do Jean e falo, eu declaro vida nessas pernas. Eu declaro vida nesses músculos. Eu declaro vida nesses nervos. Eu declaro vida, 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 vida nesses pés. Você tem a opção. Você tem a opção de abençoar e você tem a opção de amaldiçoar. O que você vai escolher? Existe aqui uma balança que você pode, aquilo que você mais alimentar, o lado da balança em que você mais alimentar, é aquele que realmente vai acontecer. O que nós estamos falando diariamente? O que nós estamos declarando todos os dias? Porque as palavras, elas têm poder. Acredito eu que você já saiba disso. As palavras, elas têm um poder muito grande. E teve vários momentos na minha vida em que as palavras que eu soltava quando eu não estava com Cristo não eram palavras positivas, geralmente. Eram palavras ruins, palavras de realmente não estar acreditando, sabe, nas situações. E até mesmo meu palavreado era muito diferente, né? Eram palavras torpes. E quando eu entendi e falei, cara, por que não declarar vida? Por que não abençoar as situações? Só que isso, você só consegue ter um acesso profundo quando você estar ao lado de Jesus. Quando eu estou ao lado de Jesus, eu tenho vontade de ser uma pessoa melhor. Quando eu estou ao lado de Jesus, eu tenho vontade de fazer declarações positivas. Quando estou ao lado de Jesus, eu quero realmente que Ele olhe para mim e fale, filho amado. E é tão bom. Eu queria que todas as pessoas elas tivessem esse gostinho de ter essa experiência, de estar sempre ali do lado de Jesus. Para sentir o abraço apertado, gostoso. Faça isso. Entra no seu quarto, não sei a sua religião, não sei o que você está assistindo, pode, mas
Entra no seu quarto e tem essa experiência. Às vezes, que Julie, o que eu vou falar? Bota uma música para tocar e simplesmente fale. Eu acho que muitas pessoas, elas colocam Deus muito distante, sabe? Como se fosse inacessível. A verdade é que quando Jesus morreu na cruz, ele tirou essa distância. Ele, na verdade, ele nos trouxe para mais perto de Deus. E isso é incrível, porque hoje eu posso abrir a boca e falar: Pai, então, tá acontecendo isso hoje, Jesus? Jesus, tudo bem? Tá me vendo? Eu tenho intimidade, eu posso ter intimidade com o Pai. Chamá-lo, inclusive, de Pai. E às vezes as pessoas colocam Deus tão longe como algo tão rude, mas não, ele é o seu Pai. E é claro, além de amor, Deus também é justiça. E para a gente dar continuidade, o passo número 4 é justamente isso: entregar aquilo que nós temos aonde? Nas mãos de Deus. Para que quando é pouco na minha mão, na mão dele se torne algo grande. Algo que pode mudar toda a situação da nossa vida. Algo que pode realmente trazer uma nova perspectiva. Que pode trazer uma emoção, uma gratidão, uma vida diferenciada, uma vida mais carregada de amor, de realizações. Porque tudo isso é possível nas mãos de Deus. E eu já incluo o passo 5 aqui no meio, que o problema que isso não acontece é quando nós somos incrédulos. Nós não acreditamos que Deus pode fazer. E aí sabe o que acontece? Nós atrapalhamos Deus. Deus, ele gosta de pessoas. Lembra que eu falei no início que Deus gosta de pessoas que tenham fé? É justamente sobre isso. É você realmente acreditar que aquilo ali vai acontecer. É que você realmente entender que Deus, ele pode fazer todas as coisas. O que atrapalha, eu até anotei, gente, o que atrapalha o agir de Deus somos nós mesmos. É a forma que nós lidamos com as situações. É a forma, aqui os discípulos podiam falar assim: não, Deus, não vai dar, Jesus, não dá. Você tá doido? Não, esses 5 pães aqui não vai dar, não. Só que nós precisamos entregar. Então, vamos recapitular. Admitir que nós temos uma situação. Buscar por uma solução. Nós precisamos olhar e observar aquilo que nós temos que possa ser usado naquela situação. Nós temos que entregar nas mãos de Deus, tirar a incredulidade, ou seja, ter fé que aquilo realmente Deus pode fazer todas as coisas, e entra o último passo, que é o passo número 6, que é o 6 mesmo, né? Passo 6. Que é nós desfrutarmos do processo. Como assim, Julie? Agora foi demais. Desfrutar do processo. Tá tudo horrível, Julie. Como que eu vou desfrutar? Sim, existem formas de você desfrutar, mesmo de situações difíceis. Como, Julie? Louvando a Deus. Observando nos detalhes o agir da mão de Deus. Gente, existem tantos detalhes que eu poderia falar para vocês dentro dessa situação do Jean, que Deus fez na nossa vida. Por exemplo, uma delas é o Jean, ele ficou doente. Nós temos uma empresa e a nossa empresa estava crescendo muito no início dela. Só que nessa época o Jean ele trabalhava com carteira assinada ainda, em uma outra empresa. Só que chegou um momento que a nossa empresa estava crescendo muito, graças a Deus, e nós olhamos e falamos: amor, se nós vamos ter que vir todo mundo aqui juntar força aqui na empresa para crescer, então pede demissão lá. Nós decidimos isso juntos, pede demissão e a partir disso a gente cuida do nosso negócio. Ok, e foi isso que ele fez. Ele pediu demissão, aí tem um período, né, de aviso prévio que ele teve que cumprir.
E, gente, o Jean, ele foi internado no último dia do aviso prévio dele, que era o último dia do convênio médico. Ah, Júlia, mas vocês não iam ter convênio? Sim, depois a gente ia pagar um convênio médico, porém existem as carências, existem várias coisas. Gente, o Jean, ele foi, acho que falando, não dá pra ter. Ele foi internado no último dia do convênio. Se ele fosse internado meia-noite e 1 do outro dia, ele não seria atendido. Finalizaria o convênio e ele teria que ir para o SUS, aguardar em filas, esperar toda a situação, e a situação dele foi muito delicada. O caso do Jean é um caso, são poucos casos que existem, então, assim, tanto que o Jean ele ficou mais de 10 dias sem diagnóstico. Depois foi diagnosticado errado, e depois de 6 meses que ele foi descobrir o que realmente ele tinha. Os médicos, né, descobriram o que realmente ele tinha. Isso é desfrutar em meio à situação difícil, aonde eu olho que foi o dia até então dos dias mais difíceis da nossa vida, foi quando tudo isso começou, e eu olho e falo: Deus, o Senhor cuidou de mim nesse dia. O Senhor cuidou da nossa casa nesse dia. E às vezes dá vontade até de chorar, eu fico até emocionada, porque é um cuidado. Então você precisa olhar dentro da sua situação de vida e observar são os detalhes. E quando você observa de um lado, você observa do outro, você percebe que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. E aqui nós vemos na Bíblia que uma multidão foi alimentada com 5 pães e 2 peixes. Talvez hoje você também só tenha 5 pães. Talvez hoje você também só tenha 5 pães e 2 peixes. Ou talvez um pão e meio peixinho. Mas lembre-se, não há nada impossível para Deus. Espero que essa palavra ela faça sentido para você. Espero que você realmente possa desfrutar e entender que em meio ao processo, em meio à dor, existe uma luz. Nós podemos ser felizes em meio a isso tudo. E que aquilo que Deus precisa para mudar a nossa situação já está em nós. Já está em você. Você já tem aquilo que você precisa. Você só precisa respirar. Faça esse exercício hoje. Respira fundo e fala. Pega um papel. Eu gosto muito de papel e caneta, gente. Embora eu vivo muito na internet e em computadores, mas eu amo papel e caneta. Eu escrevo. Olha, eu tenho isso, isso e isso. Eu estou passando por essa e essa situação. Coloca os pontos. Admite onde é a situação. Como você pode usar isso. Como você pode melhorar. Quais são os passos ali que você vai utilizar. O que você tem na mão que você pode utilizar a seu favor para mudar toda essa situação que você está passando. E é claro, crer que Deus, ele pode fazer todas as coisas na sua vida, que ele é fiel e que ele cuida de você e que ele te ama. Se você tiver a certeza disso, absolutamente nada na sua vida pode te parar. As pessoas olham para mim e falam: Julie, como você consegue? Essa é a minha resposta. Se Deus está comigo, se Deus me ama, mesmo eu não merecendo, ele me ama. Ele cuida de mim o tempo todo. Eu vejo nos detalhes. Como? Como eu não vou dar conta? Eu dou conta. Fale isso hoje para você. Tá bom? Bom, espero que esse podcast tenha feito sentido para você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Gente, é um canal que nós estamos iniciando agora. Então, vai ter muitos vídeos como esse, vídeos longos, vídeos um pouco... Esse aqui foi um vídeo mais longo, mas depois nós vamos ter alguns outros curtos também. Então,
Compartilhe com alguém que você conhece, que você sabe que vai fazer sentido essa palavra, que a pessoa está precisando realmente de uma palavra amiga nesse momento. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. Um beijão, tchau, tchau!